Muito obrigado. É sempre muito bom estar com vocês. Incontáveis são as pessoas que, apesar de tantos esforços, tanta dedicação para realizar seus sonhos, acabam fracassando na vida. São, às vezes, atingidos por doenças, pelo desemprego, pela desarmonia familiar, entre outras coisas. Aí tem uma pergunta: por que acontece isso? E a Sentinela nos diz que um dos motivos é que essas pessoas não manifestam a verdadeira gratidão aos seus pais e aos seus familiares. E em razão disso, é que geram a oportunidade de a infelicidade se aproximarem delas. Eu estou aqui com o livro O Amor entre Pais e Filhos, de autoria do Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi. E olha só o que escreve aqui o professor Seiichi Taniguchi. Sem querer, muitas vezes estamos odiando e guardando rancor contra alguém. Sem querer, talvez alguém que está com a gente hoje aqui pode estar odiando e guardando rancor contra alguém. E isso nos traz muita infelicidade. É impossível afirmar somos felizes se estivermos odiando alguém. Enquanto guardamos ódio ou rancor contra um semelhante, seremos infelizes. Enquanto guardamos ódio ou rancor contra um semelhante, seremos infelizes. E o programa Jornada da Vida convida hoje a você, que sempre acompanha a Sentinela, talvez a você que está assistindo hoje pela primeira vez, para que faça uma pequena reflexão. E se tiver qualquer ressentimento contra qualquer pessoa, e seja ela nesse plano, talvez já esteja até no plano espiritual, não importa, que você elimine esse sentimento negativo contra uma ou algumas pessoas, porque é certo que a mágoa, o ódio, o ressentimento vai lhe causar infelicidades. E não é esse o objetivo de você estar vivendo aqui. E para que a gente entenda e compreenda isso, hoje aqui no programa Jornada da Vida, nós vamos receber um casal que já sofreram na vida, viu? Mas este conhece o ensinamento da Sentinela, começam a praticar esse ensinamento, e daí então o destino muda totalmente para melhor. Então, vamos começando aqui chamando a preletora Tatiana Kiefer Zanetti Guedes. Muito obrigado, Tatiane. Muito obrigado, olá. Como que vai, preletora? Tudo bem? Tudo bem, cada vez melhor. Hoje está tudo bem, né? Hoje está tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Mas já teve alguns momentos que não esteve tão bem assim, né, Tatiane? Exatamente. Que bom. A gente vai saber o que aconteceu, mas principalmente de que maneira a Sentinela ela entrou na tua vida e através da prática a tua vida se encheu de paz, felicidade, paz e prosperidade. Também está conosco aqui o esposo da Tatiane, preletor também da Sentinela, Carlos Endrigo Zanetti Guedes. Muito obrigado, Endrigo. Muito obrigado, preletor Enio. Muita gratidão aí de a gente poder vir aí, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Gratidão é nossa da Sentinela pelo exemplo de vida que você nos passa, a Tatiane, e com certeza muitas pessoas já são mais felizes por terem um dia ouvido o seu depoimento, e com certeza a partir de hoje muito mais reencontrarão o caminho da felicidade, graças à participação de vocês dois aqui no programa Jornada da Vida. Que bom tê-los conosco e que juntos nós possamos estar colaborando para a felicidade das pessoas. Então, a vida de vocês nem sempre foi mil maravilhas, né, Carlos e Tatiana? Exatamente. Já sofreram um pouquinho, já brigaram um pouquinho, não entre vocês principalmente, mas com os familiares, né? Quando que vocês conheceram a Sentinela? Vamos começar pela Tatiana. Eu conheci a Sentinela pela primeira vez quando eu tinha 13 anos.
né, na adolescência. Foi através da minha mãe. Ela conheceu a Seitianoye através da pessoa uma pessoa onde ela trabalhava, né, no emprego dela. E aí ela se encantou com a Seitianoye e começou a levar a família. Começou pelo meu pai, e depois me levou numa reunião da Pomba Branca, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Eu fui pela primeira vez, assim, sem entender muito assim, o que estava acontecendo, o que era a Seitianoye. Confesso assim, que eu senti algo diferente quando eu fui, mas eu estava assim, passando por uns momentos assim, um pouco de revolta. Foi uma época bem complicada, assim, essa época da adolescência. Não entendia os meus pais, e até acho que por isso também que ela quis me levar na Seitianoye. Eu Seu fiquei um pai, tempo depois. Oi? seu pai é daquele pai que falava assim: sai, filha, não fica em casa, não. Você já tem 13, 14 anos, por que tá aqui em casa? Vai pra rua, menina. Na verdade, era o contrário, né? Eu via as minhas amigas na escola, as minhas colegas, enfim, saindo com os amigos em grupo, balada que se chamava, né? Agora são outros nomes. E eu não podia ir, eu nunca podia ir na balada com os amigos, eu nunca podia sair assim nos grupos, né, com os colegas. Quando tinha uma festinha da escola, eu não podia participar. Então, meu pai, ele sempre ele sempre me criou com uma educação mais tradicionalista, assim, uma pessoa mais reservada, e eu não entendia isso. Então, eu achava que ele não gostava de mim. Eu acabei tendo assim complexo de inferioridade por causa disso. Então, nessa época eu não queria ir na City, minha mãe queria me levar, mas eu não queria ir. Então, eu fui, participei para conhecer, achei diferente, mas não me chamou muita atenção naquele momento. Então, eu fiquei um tempo sem ir e depois eu retornei. Quando eu retornei, eu já estava mais madura, né? Já tinha 17 anos, e foi muito diferente. Quando eu entrei dentro da associação local, eu senti algo realmente diferente. Eu Que maravilhoso. me senti acolhida, né? Me senti amada pelas pessoas que me receberam na associação local. E lá eles estavam divulgando uma convenção para os jovens, né? Nesse dia que eu retornei. E aquilo me Tá. chamou muita atenção, né? E aí eu decidi, então, participar dessa convenção para jovens, né? Ok, Tatiana, você fala um pouquinho sobre isso, que essa parte aí é fantástica, viu? Nossa, é maravilhosa. E aí, Carlos, tudo bem com você? Tudo bom, preletor? Que maravilha, viu? Que bom estar aqui com você mais uma vez. E a Seitonoye parece que fez sei lá, como diz o outro, né? Um estrago maravilhoso na tua vida, né? Nossa, maravilhoso. E como que você conheceu a Seitonoye? Eu conheci a minha família, né, e eu conhecemos a Seitonoye em 1996, né? Então, na verdade, assim, a minha mãe conheceu a Seitonoye, enfim, e teve muita amizade, né? Eu, em 96, eu tinha 16 anos de idade, eu não tinha, também, assim como a Tati comentou, também não. Daí minha mãe me obrigou a ir num seminário dos jovens, né? Não, tem que ir, tem que ir. E, enfim, inventou que tinha futebol e piscina. Eu fui, né? Eu fui para academia lá e daí, nossa, a tragédia era acordar às 5 horas da manhã, né? Então era complicado o negócio, mas foi Deus, os desígnios de Deus é fantástico, né? Porque eu sentava no fundo e no final do seminário eu estava sentado na frente. E eu, naquela época, em 96, né? Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande, né? Eu tinha tanta espinha no rosto que me chamavam na escola de espinha andante, né? Para te ter uma ideia do que era o complexo de inferioridade, né? E quando pela primeira vez eu ouvi que eu era filho de Deus, né? No final do seminário, realmente mexeu alguma coisa dentro de mim que nem eu sei te explicar. Né? Eu entendia que eu não era aquele corpo carnal, que eu era muito mais do que isso, e retumbou forte. Me apaixonei pela City,
Esse Então, seminário foi aonde, Carlos? na Academia de Treinamento Espiritual Santa Tecla, né? Lá realmente foi algo bombástico, no bom sentido, na minha vida, né? Realmente me apaixonei pela Seitianoye, em Além, 96. além do problema do complexo de inferioridade, né? Além talvez ainda estar meio perdidão aí, porque a gente nessa época pode acontecer, a gente não definir o que nós queremos, e além de tudo aí também pode estar em desarmonia com os pais, e na vida de vocês, como que era o relacionamento com os pais nessa época? A Tatiana já falou que o pai era duro na queda, não deixava ela ir para as baladas, né? E do Endrico, Carlos Endrico, como que era? Na verdade, assim, ó, o que que eu posso te dizer, Pretor? Na verdade, assim, eu cresci desde, graças a Deus, hoje a gente vê sempre de maneira positiva, né? Como tu transmitiu no início do programa, aquilo me tocou agora, há pouco tempo, né? Às vezes a gente não entende que a infelicidade é uma grande felicidade, né? E o que que acontece? Eu cresci, né? Meu pai e a minha mãe, né? Com altos e baixos, né? Meu pai sempre teve altos e baixos, né? Entre a riqueza e a miséria, né? E a gente, infelizmente, a gente entende que a nossa vida, a felicidade existe quando os bens materiais estão ali, né? E quando eles não estão ali, não existe. E assim eu pensava, né? Então a gente viveu alguns momentos assim de muito, muito sofrimento, né? Questão de realmente de recurso. Quando a gente cresce, né, e vê que o vizinho do lado tem um videogame, que o vizinho do lado tem um brinquedo e tu não, e tu às vezes tu não tem aquilo e a gente não imagina que o pai e a mãe sofrem também. Hoje a gente tem um outro ponto de vista, né? Mas a gente vai para trás da casa enfim, né? E em alguns momentos, assim, meu pai era vendedor, né? E alguns momentos, em épocas bem difíceis, assim, né? Eu me lembro que a mãe, né? A gente recebia, morava todos os parentes próximos, muitas vezes a minha avó, no silêncio, ela levar, né? Até mantimento. E uma criança que cresce, né? Vendo, né? O sofrimento, né? De uma mãe, né? Que recebe mantimento em alguns momentos e na dificuldade, a gente vai crescendo assim, a gente realmente isso é complicado, né? Daí a gente cresce revoltado, né? Então, assim era a minha vida, né? Até conheci o ensinamento da Seichonoye e mesmo dentro da Seichonoye, te confesso, não sei se vai querer cortar agora, mas mesmo dentro da Seichonoye, né? Eu achava que tinha agradecido e perdoado, estava tudo certo, né? Se apaixonou pela Seichonoye quando entrou, e mesmo sendo líder da Seichonoye, porque eu decidi dedicar minha vida ao ensinamento da Seichonoye, mesmo sendo presidente da associação local, eu ainda não tinha caído a ficha, né? Não tinha caído a ficha e não tinha perdoado meu pai, né? Tatiana, você ia nos dizer sobre um convite que você recebeu para participar de uma convenção da Associação dos Jovens. Você pode nos dizer um pouquinho o que aconteceu nesse evento na tua vida? Isso mesmo. Nessa convenção, uma das palestras da convenção, o tema era gratidão aos pais. E eu não tinha ainda escutado muito sobre esse tema, porque fazia pouco tempo que eu estava frequentando a Seichonoye. E essa palestra tocou muito, assim, foi realmente muito profundo para mim. O preletor pediu para abraçar a pessoa do lado, que estivesse sentada ao seu lado, mas que você abraçasse essa pessoa imaginando que fosse seu pai e a sua mãe, né? E eu fiz exatamente o que o preletor pediu, né? Assim, do fundo do coração, me entreguei para essa prática. Quem estava do meu lado, né, coincidentemente, era o Carlos Endrigo, então foi a pessoa que eu abracei, mas assim, o que eu senti na hora, né, a ficha que caiu foi o seguinte: o teu pai sempre te amou, né, por isso que ele te preserva, né, então não te deixa ir para balada ou isso ou aquilo, porque tu é a princesa dele, ele quer te cuidar, né, isso é amor. Então, mas eu demorei para entender isso, né? Nessa convenção que caiu a ficha, que eu entendi
que realmente era amor do meu pai por mim. Então, eu tomei uma decisão nessa convenção, que quando eu voltasse para casa, eu iria dizer para o meu pai que eu amava ele e para minha mãe também. Eu tinha dificuldade de falar, né? Eu te amo para os meus pais. Então, eu decidi, quando eu voltei para casa, eu tive a coragem, né? Falei para eles. E foi maravilhoso, assim. Desde então, nosso relacionamento só melhorou cada vez mais. Hoje, eu tenho um relacionamento excelente com os meus pais. Sempre quando eu tenho oportunidade, sempre que a gente se encontra ou que a gente se fala por telefone, eu falo para eles. Eles podem ter me ligado por qualquer coisinha boba, assim. Eu sempre digo, né? Pai, eu te amo, mãe, eu te amo, porque a gente não pode perder a oportunidade de manifestar o amor que a gente tem pelos nossos pais, né? E a gratidão por eles terem nos dado a vida, né? Então, foi isso que aconteceu, né, na convenção. Às vezes as pessoas perdem as oportunidades que têm de dizer para as pessoas, né, o quanto elas são importantes, do quanto elas são maravilhosas. E a gente, às vezes, de manifestar esse sentimento grandioso com relação a essas pessoas maravilhosas que são nossos pais, nossos familiares, às vezes tem pessoas que criticam, que xingam, que reclamam e assim por diante. Mas não dá para reclamar, não dá para criticar, porque com a tua vida também aconteceu um pouquinho disso. Porque as pessoas às vezes não compreendem, né? Que muitas das vezes um não é para prejudicar, é para preservar, né? É para dizer, em outras palavras, eu te amo. Né? E foi maravilhoso quando você disse aí, né? Que abraça quem está do teu lado. E muitas das vezes a gente só abraça o telefone celular hoje. A gente só abraça notebook hoje em dia, ou abraça cachorros, gatos, e a gente esquece que do lado de nós, talvez, no mesmo sofá, ou tão perto de nós, no outro quarto, estão pessoas lá tão carentes de um afeto da nossa parte. E que o programa de hoje então convida a cada um de vocês a manifestarem exatamente esse sentimento de amor, de gratidão aí aos seus pais, aos seus familiares, ao teu cônjuge, dando um abraço, olhando nos olhos e dizendo, obrigado, eu te amo. São coisas simples assim, mas que têm um significado extraordinário na vida de quem recebe e na vida de quem doa. Carlos Rodrigo, eu sei que você também teve alguns conflitos com o teu pai, né? Você já nos contou algumas vezes em alguns eventos da Seite Noie, mas eis que um belo dia, então, você toma a decisão também de colocar em prática o ensinamento da Seite Noie e tudo muda. E ficaria muito feliz se você pudesse nos contar sobre esses episódios, digamos assim, de desarmonia com o pai, principalmente, né? E depois, de que maneira você reverteu toda essa confusão de desarmonia e se tornarem grandes amigos e vencedores na vida. Na verdade, tem um amigo, né? Acho que já falei sobre isso, o Fábio Dumer, que sempre isso fica muito marcado, né? Que ele diz o seguinte: Endrigo, tu és a mistura mais perfeita entre o teu pai e a tua mãe, né? E eu trago isso porque eu trago a espiritualidade da minha mãe, bem como também, né, a coragem do meu pai e a capacidade de comunicação do meu pai. Meu pai é um excelente vendedor, né? É o melhor vendedor que eu conheço na minha vida. No livro Buscando o Amor dos Pais tem o seguinte: o amor de Deus manifesta sob forma de corpo carnal visível e palpável através dos pais. Nem sempre, infelizmente, eu pensei assim, né? Ou seja, nós somos extensão dos nossos pais. Então, isso está na página 128, viu, preletor? Né? Então, nós somos extensão do papai e da mamãe. Isso é maravilhoso, né? Mas nem sempre eu pensei assim, como a gente estava transmitindo, né? Lá em 99, eu me tornava técnico de edificações. Quando eu conheci a Seitonei, tinha dois sonhos. Né? Um deles era profissionalmente, eu queria ser engenheiro civil, e o outro sonho era ser preletor da Seitonei. E naquele cenário de 1999, eu me formava no curso técnico de edificações, né? E esse curso técnico é um caminho para quem quer ser engenheiro, né? É um curso técnico que já
tu já trabalha em obra, já exerce uma atividade dentro da construção civil. E eu queria ser técnico, né? E meu pai trabalhava numa academia, tinha aqui em Porto Alegre, né? Na grande Porto Alegre, 7 academias, e ele trabalhava em telemarketing, né? Ele trabalhava vendendo planos de academia, e eu estava muito tempo desempregado. Já era líder da City em 99. E daí, desempregado, né? Realmente eu não tinha realmente perdoado, achava que tinha perdoado, enfim. Daí meu pai, né? Extremamente generoso, amoroso, né? Uma pessoa que sempre enche o ambiente, né? Me convidou para me trabalhar com ele. E eu sem nada para fazer e tal, me senti meio que, pô, vou lá, vou trabalhar, né? Não tem. Então pensava dessa maneira. Alguém sentiu, né? E pensava assim, né? Vou lá, que não estou fazendo nada, né? E fui. Quando eu cheguei lá, o ambiente era o seguinte: era centro e lá vai pedrada vendedor, e olhava um monte de fio e tal, né? E lá na Seitonoye a gente aprende sobre prosperidade, e eu com uma arrogância, né? Mas isso aqui não é para mim, né? E o meu pai lá, né? Vendendo e feliz da vida, sempre radiante, né? E eu, né? Fui lá para vender, fiquei 3 meses, não vendi um plano da academia. E a soberba dentro de mim era o seguinte: isso não é para mim. Pensava eu dessa maneira, né? E aquilo estava me incomodando, né? E daí estava voltando junto com meu pai no trem, no metrô aqui da Grande Porto Alegre. Muita gente mesmo. E apertado, né? E eu junto com ele, brabo, assim, se sentindo mal, humilhado por não ter vendido nenhum plano, enfim, aquilo não era para mim. Foi então que eu olhei, tive a coragem, né, de olhar no olho dele dentro do trem e disse: pai, eu jamais vou fazer isso que tu fez comigo, com meus filhos, tu me jogou nos leões, né? Isso não é para mim, né? O que que tu acha, né? E realmente falei aquilo. O meu pai não falou uma palavra. Ele simplesmente me olhou, né? E ele começou a chorar. Eu nunca tinha visto meu pai chorar na minha vida. E aquilo me mexeu muito, extremamente comigo, né? De ver, né, um homem com os cabelos brancos como o meu chorar, aquilo ali chorando e vendo aquele rosto dele. A gente desceu do trem, né? E a gente foi em direção à casa onde nós morávamos, né? O cenário de casa também não era um cenário na minha cabeça, né? Pô, não é um cenário de prosperidade. E eu me lembro que andávamos quase 1 quilômetro para chegar em casa. Daí eu, lado a lado com ele, não falou uma palavra. Ele só chorou, né? E continuou quieto, né? Chegamos na casa onde nós morávamos, era uma casa com 3 cômodos. Um dos cômodos era banheiro, né? Eu me fui pro banheiro, né? Passei o trinque da porta e daí ali eu comecei realmente a chorar copiosamente, né? Chorar copiosamente e me veio imagens na minha cabeça. Que esse pai, né? Tão ruim que eu realmente se manifestava na minha vida, era um pai, né? Que lá na minha infância, uma vez juntou tudo que tinha, né? Tudo que ele tinha, né? Os recursos que ele tinha, né? E ele foi lá no circo, né? E eu adorava o Homem-Aranha, né? Adorava o Marvel lá com 7, 8 anos de idade. Ele juntou tudo que tinha e o trapezista se vestia de Homem-Aranha lá, conversou. E para mim, o Homem-Aranha que eu via na TV, nos quadrinhos, né? Era o Homem-Aranha do circo que eu ia lá olhar. Ele foi lá e pagou, né? E durante o show do circo, né, o Homem-Aranha, que era o trapezista, né, me chamou, né, pelo nome, né, meu pai me levou lá e o Homem-Aranha me pegou no colo, né. Então, imagina só nós aqui, do ponto de vista da City Union, hoje a gente vê o seguinte, né, a gente vem para dentro da City Union e aprendemos que nós somos filhos de Deus, né. De alguma maneira, né, eu entendi isso também quando eu era pequeno, né, vi de um outro ponto de vista, que eu era merecedor. Aquela criança que se revoltava, né? Teve uma luz diferente naquele momento. E aquilo era tudo para o meu pai, né? Era muito difícil. E a gente depois esquece desse tipo de coisa, né? E também eu me lembrei, né? Que durante esses 3 meses de academia, somente almoçava quem vendia contrato. E o meu pai não vendia. E o meu pai vendia. Ele era primeiro e segundo do ranking de 100, acho que era 115 vendedores, alguma coisa nesse sentido. E daí o que acontecia? O almoço do meu pai, ou a gente dividia o almoço, porque às vezes, vamos lá dividir, ele sempre muito
espirituoso, assim, né? Com alegria, vamos dividir aqui. Mas a maioria das vezes, sabe o que ele dizia? Ele dizia o seguinte: eu não tô com fome, vai lá e come, depois a gente vê. E o meu pai não comia, e eu comia. Meu pai não comia e eu comia. Esse era o pai ruim que eu realmente pintava na minha vida. E lá naquele banheiro me veio essas imagens, né? Me veio, enfim. Uma vez também me lembrei que eu ganhei um ioiô, esperava alguma outra coisa, mas mal sabia eu que aquele ioiô, né, era algo maravilhoso, enfim. Então me veio muita coisa e eu fiz 65 oração do perdão, né? Então a gente fez 65, eu chorei muito, eu saí do banheiro, abracei e pedi perdão para ele. O que aconteceu? Só para resumir, eu acho que a gente está com tempo escasso, mas naquele dia eu resolvi que eu seria o vendedor, né? E daí o que aconteceu? Na mesma semana eu passei a vender plano de academia. Eu tinha vergonha de falar para meus amigos que eu era vendedor de plano de academia. E daí eu passei a entender isso. Verdade da Vida, volume 7, né? Diz o seguinte: assuma o que você tem para fazer na frente. Assuma, né? Realmente, assuma com desempenho, né? Com amor, né? E com certeza é esse o caminho que vai fazer o seu caminho para frente. Né? O que aconteceu? Eu passei a ser vendedor, não tão bom quanto meu pai, mas eu passei a ser vendedor. Cheguei em algum momento 13º do ranking. Meu pai era primeiro ou segundo, né? Ele era chamado de A Lenda, lá onde ele trabalhava, né? E eu, né, 13º. Quando o pessoal me chamava de Zezinho, né? Eu ficava numa alegria, né? Porque eu tinha orgulho, porque eu era o filho do meu pai. Aquilo me dava orgulho. Então mudou totalmente a minha vida. Eu passei a trabalhar, tinha uma grande construtora aqui da região metropolitana que fez um processo seletivo de 16 técnicos de edificações. O único que participava do processo que não tinha experiência nenhuma era eu. E através de uma conversa, né, com o entrevistador, né, Deus é tão maravilhoso porque o entrevistador não estava naquele dia e um dos diretores me entrevistou, né, gerente na época me entrevistou e eu fui entrevistado e ele sentiu alguma coisa, não, me contratou. Entre 16 técnicos de identificação, o único que não tinha experiência é eu, e eu passei a trabalhar. Trabalhei 15 anos nessa empresa, né? Essa empresa me ajudou muito mesmo, inclusive futuramente investiu na minha faculdade e me tornei engenheiro civil. Hoje eu trabalho como engenheiro civil e vou te dizer o seguinte, tá nas minhas entranhas do meu ser, tá também a profissão de vendedor. Sou vendedor. Mesmo sendo engenheiro, para falar da taxa do concreto, a taxa de aço, acho que o caminho é esse, né? Isso também requer uma venda de alguma maneira, né? Não tão bom quanto meu pai. Não tão bom quanto meu pai. Mas, assim, eu tenho orgulho de ter exercido a profissão dele. Orgulho, muito orgulho mesmo. Ele é maravilhoso, né? Então, a minha transformação na minha vida realmente passou por isso, né? Passou por isso. Se não Só para tivesse finalizar esse conhecido, trecho. se não tivesse você ou a Tatiane não tivessem conhecido a Seitonoye, como que seria talvez, né, esse relacionamento com os pais de vocês? Bem complicado, provavelmente. E aí, então, que a gente começa a entender o quanto é maravilhoso quando alguém nos convida para ir num seminário da Seitonoye, nos doa um livro da Seitonoye, fala da Seitonoye para a gente, né? Tanto é que vocês dois hoje são preletores da Seitonoye. Olha que casal maravilhoso, que espetáculo que é isso, né? E antes que o Rodrigo fale mais um pouquinho, tem bastante coisa ainda para falar, né? Tatiane, vocês rezam muito juntos? Bastante. Nós tomamos a decisão já faz bastante tempo, desde o ano que nós casamos, isso foi em 2004. Esse mês nós estamos fazendo 17 anos de casados. Nossa. E aí, então, de 2004, a gente tomou a decisão de começar a orar pelos antepassados. Nós não tínhamos ainda o oratório, mas nós dedicávamos, né, a leitura da Sutra Sagrada para os nossos antepassados todos os dias. E este ano, nós decidimos começar a ler a coleção A Verdade da Vida para os antepassados. Então, além deles, nós também, né, estamos
em evolução e aprendendo, né, cada vez mais. E está sendo maravilhoso, assim. Todos os dias realizamos a leitura, fazemos a meditação, Shinsokan, né, e leitura de outros livros também para a gente, assim. Que maravilhoso, hein? Parabéns. E cada dia um que lê a verdade da vida? Como que é? Nós temos alguns volumes ali que nós temos repetidos, né? Então, nós juntos, cada um pega o livro e a gente lê Ah, juntos. tá. Que legal. Isso. Parabéns. Que Só maravilhoso. não quero interromper, mas assim, a gente leu em 2 semanas, a gente leu a Verdade da Vida, volume 1, né? A gente, vamos ler 4 páginas. E só que a gente começa a ler e começa a se encantar com o ensinamento da Seitione, dá vontade de ler mais. Quando vem, a gente lê muito Exato. mais do que 4. Enfim, então Imagina, é incrível, incrível. imagina a alegria dos seus antepassados estarem estudando a verdade da vida com vocês. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tatiana e Carlos Rodrigo, como que é hoje a convivência com seus familiares no todo, não só com o pai, né? Mas com pai, com mãe, irmãos, cunhados, sogro, sogra. E de que maneira a Cintia Loyer, ela participa da vida de vocês como membros de famílias? É maravilhoso, né? Não tem outra palavra. Mesmo assim, a gente sabe que conflitos familiares existem, né? Às vezes um discorda de uma coisa, enfim, é normal, né? Família é assim, mas por conhecer a Seichonoye e conseguir aplicar o ensinamento da Seichonoye no teu cotidiano, isso já é maravilhoso, porque tu tem uma visão das coisas diferente, né? Então, o que poderia ser um baita problema já não é um problema, porque tu vai ter um olhar diferente para aquilo, vai ver o lado positivo daquilo que está acontecendo e ver o lado bom e tomar como um aprendizado, né? Tudo que acontece na vida da gente, na vida familiar, assim. Então, realmente, se não fosse a Seichonoye, eu não sei como seria, assim, porque a gente tenta aplicar no dia a dia, né? Assim, a gente aplica no dia a dia. Eu só tenho a agradecer, né? Esse ensinamento maravilhoso. Muito obrigado, Tatiana. Parabéns. E aí, preletor Carlos Rodrigo, Preletor Enio Masaki, qual que é a Preletor importância? Enio, Pois Preletor não. Enio Masakihara, no livro Sucesso Nunca Dorme, diz o seguinte: abandone antipatias e vingancinhas, dente por dente, e todos acabarão banguelas, né? Então, isso que é um ponto de vista maravilhoso, isso, né? Então, abandonar isso, realmente, né? Coração generoso, de ver a imagem verdadeira do outro, né? Então, esse é a grande sacada. Ver a imagem verdadeira do outro. Enquanto você olhava só para os seus interesses, só criou conflitos, né? Com o pai, por exemplo, como já citado por você. Mas quando você entendeu o teu pai, quando a Tatiana entendeu o amor do pai, que ela também entendeu, né? E tudo isso é amor. Tudo isso é amor. E como é grandioso o coração do teu pai, Rodrigo. Talvez podia ter falado um monte de coisa para você naquele treino. Né? Podia ter falado um monte de coisas. Mas o amor é tão grande para com o filho. Todo pai é assim, toda mãe é assim. Prefere, entre aspas, sofrer do que querer fazer o outro sofrer. E a gente não entende que tudo que eles fazem é para o nosso bem. Mas a gente só olha de maneira equivocada as atitudes deles, as reações deles, e a gente acaba atacando pedras. E é nisso que se constrói infelicidade na vida das pessoas. Né? Que é baita exemplo de vocês dois, para mim, para tanta gente, que é possível ser feliz em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer momento, quando a gratidão e o amor tomam a frente de nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos e assim por diante. Só queria ouvir primeiramente aí da Tatiane, depois terminar com o Carlos Rodrigo. Tatiane, talvez alguém nos ouve agora e está pensando assim, eu também já passei por isso. Só que o meu pai é pior do que o pai dela.
A minha mãe é pior do que a mãe dela, por exemplo. Então, ela conseguiu perdoar, mas no meu caso é complicado. O que você diz para essa pessoa? Ou para essas? Eu acredito que o perdão é o caminho da felicidade. Por pior que seja a situação, né, o que tenha acontecido, enfim, não interessa. Só pelo fato da gente estar aqui hoje, a gente está vivo, né? Foi nos dado o direito de viver, né, a vida. Então, isso é o mais importante. É o maior presente que a gente pode receber dos nossos pais, é a vida. Então, gratidão, né? Independente do que tenha acontecido. Eu acho que é isso. Maravilhoso. Amigo, preletor Carlos Henrique, engenheiro civil, né? Bem-sucedido na vida, casado com uma esposa maravilhosa, né? Tem uma filha maravilhosa. Carlos, qual que é a importância da sintonia na tua vida hoje, como profissional, como filho, como esposo? Eu quando conheci Seitonoye, me encantei e decidi dedicar minha vida para o ensinamento da Seitonoye, né? Então, o ensinamento da Seitonoye é tão maravilhoso, né? É tão maravilhoso, e lendo a verdade da vida, a gente tem tudo na verdade da vida, né? Todas as respostas, né? E existe algo também que é difícil de transmitir com palavras, né? A verdade da Seitonoye é extremamente profunda e salvadora, né? Independente do problema que se tenha, né? Então, eu reafirmo meus votos aqui como afirmei, né, quando conheci Seitonoye. Dedico minha vida ao ensinamento da Seitonoye, né? Por exemplo, assim, se existe uma esposa maravilhosa que eu tenho hoje, uma filha maravilhosa que eu tenho hoje, né? A minha vida que eu tenho hoje, né? Eu agradeço o ensinamento da Seitonoye, né? Eu só conheci a Tati quando realmente eu resolvi questões do meu pai e da minha mãe, né? Do meu pai, principalmente. Né? Ali, realmente, assim, eu estava preparado para receber a metade da alma, né? E incrível que isso aconteceu com ela também. Então, duas metades de uma mesma alma, né? Se encontram, né, quando elas realmente estão preparadas, né? E depois que a nossa vida de casado é uma vida maravilhosa também, né? Que mesmo estando dentro da Seitonoye, teve momentos de superação fantásticas, assim, né? E eu sou muito grato à minha esposa, né? Que muitas vezes, assim, a gente estava ali e tal, ué, tu não é Seitonoye, né? E foi lá e não, tu vai, enfim, né? A gente teve momentos, assim, que a gente tinha um mês para sobreviver de recurso, né? E eu, às vezes, mesmo sendo preletor da Seitonoye, ela é verdadeiramente preletora da Seitonoye. Ela não me deixou cair. Ela me diz assim, não, é assim, papapá e tal. E a gente se reergueu de uma maneira fantástica, porque nós acreditamos na vida. Acreditamos, né, que a vida realmente é maravilhosa, né? Que Deus é fantástico, que Deus provê, Deus é a fonte de tudo, né? E todos os dias eu levanto com uma esposa maravilhosa, né? Que olha para mim e me diz isso, né? Então eu sou extremamente grato, né? Ensinamento da Seitonoye, meus pais, a minha esposa, a minha filha, né? Então eu só tenho que continuar me dedicando para a Seitonoye. Já recebi tudo, tá tudo certo mesmo. Eu não Muito sei se eu respondi obrigado. para. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado, diretora Tatiane, pelo seu amor, pelo exemplo, pela dedicação. E como é bom ouvir que alguém está lendo a verdade da vida para os antepassados. Puxa, isso é simplesmente fantástico. Diretor, amigo, Carlos Rodrigo, parabéns, cara. Puxa vida, você é show, viu? Você é maravilhoso. Que felicidade dos teus pais terem um filho como você. Parabéns, meu. Muito obrigado aos dois, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos e que a gente possa Felicidade se nossa também encontrar. de ter um amigo como tu, né? Que mesmo assim, em momentos aí da minha vida me ligou, me dizendo, enfim, tu me orientou, né? Sabe, não vou comentar aqui, mas tu é um amigo maravilhoso que a gente tem. A gente te ama demais, viu, Enio? Obrigado mesmo. Obrigado por existir nas nossas vidas aí. Continua o teu trabalho aí, que você é um grande amigo de muitos aí. Estamos juntos, né? Muito obrigado.
Obrigado a todos, Deus abençoe. Muito, muito obrigado.